O presidente Trump traiu o Bolsonaro. Afinal de contas, foi anunciada a retirada completa das tarifas sobre diversos produtos brasileiros, tarifas que foram impostas naquele movimento em que a carta do Trump fazia uma alusão ao julgamento do Bolsonaro, dizendo que não era um julgamento justo e que deveria ter um tratamento diferenciado. Muita gente atribuiu ao Paulo Figueiredo, ao Eduardo Bolsonaro, esse movimento, que eu nem achei inteligente. Afinal de contas, isso foi extremamente danoso para a nossa economia, para o agro, para a indústria. Então, não acho que foi positivo essa associação entre a família Bolsonaro e essas tarifas. E aí entrou em cena aquela disputa de patriotismo, Lula falando que é para cima do Trump e não sei o quê. E a verdade verdadeira é que sim, agora foi retirada completamente as tarifas. E vamos entender, afinal de contas, o Trump traiu o Bolsonaro, o Lula foi extremamente habilidoso na negociação. O que final aconteceu? Primeiro eu quero que vocês entendam um vídeo que eu já fiz aqui no canal, inclusive vou pegar um corte dele para vocês entenderem o motivo da retirada das tarifas que eu expliquei lá atrás, em abril deste ano. Dá só uma olhada. Só que quem vai pagar a conta é o americano. Porque veja bem, a partir do momento em que ele tarifa, sei lá, 10% o Brasil, toda a carne que os Estados Unidos consomem, que é produzida aqui no Brasil, vai ficar mais cara. Os ovos aqui que você produz no Brasil vai ficar mais caro. O carro que ele produz lá precisa de aço. Quem é que exporta o aço? A CSN, a Uzi Minas. Vai pagar mais caro porque tem tarifa. Então o custo dentro dos Estados Unidos vai aumentar para todos os produtos. Pois é, galera, na verdade, não tem nem defesa de Bolsonaro e nem o Lula sendo um cara extremamente hábil nas negociações. Fato é que o Trump começou a usar tarifas como uma forma de pressionar países. Mas a verdade é que essas tarifas elas são danosas às indústrias dos países que negociam com os Estados Unidos, que têm comércio com os Estados Unidos. Mas, acima de tudo, quem vai pagar o pato é o consumidor americano. E o que a gente viu agora é a economia americana continua tendo problemas de inflação e agora principalmente por conta da subida de preço na carne, no café, em diversos outros itens que o Trump anda por aí tarifando todo mundo. E por a inflação não estar sob controle, a taxa de juros continua alta. Então o Trump precisa agir, precisa reduzir a inflação americana e um principal motivo agora é reduzir essas tarifas. Portanto, como eu disse lá atrás, e eu repito agora, esse movimento que o Trump fez foi muito danoso à própria economia americana. Ele tem muitas ferramentas para usar contra os países. Ele pode fazer muita coisa, mas a tarifa em si, ela penaliza o próprio americano. E, de novo, acho que essa estratégia do Trump de querer fazer com que indústrias de pouca produtividade voltem aos Estados Unidos não é inteligente. Afinal de contas, o desemprego nos Estados Unidos é baixo. Inclusive, a parte de trabalho mais, vamos dizer assim, mais de baixa produtividade, como por exemplo costurar um tênis ou montar um iPhone, geralmente ele vai ser feito pelos imigrantes, em grande parte por imigrantes ilegais, que topam salários menores. O americano médio não topa ganhar pouco, portanto, essas indústrias que são mais aderentes a países que têm muita mão de obra sobrando, como Índia, como China, como o próprio Brasil, que infelizmente não consegue morder um pedaço desse negócio, porque o nosso custo do trabalho é enorme, com CLT, processo trabalhista e tudo mais. Mas se você quer mover essas indústrias de volta para os Estados Unidos, você também vai ter produtos mais caros. Os Estados Unidos está numa posição econômica positiva, em que ele tem muita indústria de alta complexidade, de alta tecnologia. Estamos falando de SpaceX, estamos falando de inteligência artificial, de montagem de chip, coisa que de fato você precisa de uma mão de obra mais especializada que acomoda salários maiores. A questão do déficit americano, que é sim um problema, deveria ser combatido pelo Trump, primeiro, até por uma tarifa. Quer botar uma tarifa? Bota ali 5%, 8%, 10% no que é importado. É um negócio que vai impactar? Vai, mas não vai inviabilizar o negócio. Esse movimento maluco que ele tem feito, para mim, é uma idiotice. E agora a gente vai escutar narrativas. A narrativa da esquerda, do PT, vai ser: o Lula ganhou, o Lula conseguiu convencer o Trump, são amigos. E a verdade verdadeira é que o Trump ele está sendo enforcado pela própria corda. E agora vai pagar mico. Vai pagar mico sim, porque o Lula, nesse fato, foi extremamente inteligente, habilidoso. Deixou o negócio andar, percebeu que os Estados Unidos não tinha gás para aguentar
E aí fez esse movimento. Certamente também deve ter cedido alguma coisa nessas negociações, mas é isso que se espera de um presidente mais sério, né? Eu sou zero apoiador do Lula, acho que ele só faz besteira, mas nesse movimento é ser muito pragmático. É sentar na mesa, olhar no olho do cara e falar: "Ei, como é que a gente resolve esse negócio?" Porque não é bom para ninguém. Não é bom para os Estados Unidos, nem é bom para o Brasil. Por aqui, então, fica a minha dica para você que aposta muito em política. Ah, o Trump está do nosso lado, o Trump não sei o quê. O Trump está do lado dele, do país dele. Ele não está defendendo nada aqui no Brasil ou em nenhum lugar do mundo. Ele está olhando os interesses do país dele. E nós deveríamos fazer o mesmo. Só que, infelizmente, a gente hoje coloca político na frente de qualquer racionalidade. Triste, mas é o que acontece.